Pokémon. O quanto que essa franquia é importante pra mim não tem nem como descrever. A quantidade de coisa envolvendo o nome dessa franquia marcou não só minha vida, mas com certeza de muitas outras pessoas. Muita gente tem muita memória de Pokémon. Mas essa história eu já contei pra vocês. A ideia aqui hoje é continuar de onde eu parei, até porque da última vez eu parei na melhor parte do anime. Pokémon XY, lançado no dia 17 de outubro de 2013 no Japão. Esse foi o dia que a gente começou a acompanhar a continuação de uma história que já estava aí por um bom tempo, mas que a gente não sabia que essa seria a melhor temporada de todas. A jornada do Ash em Pokémon XY não começa no primeiro episódio de XY, mas no último episódio de Pokémon Black and White, pra falar a verdade. Nesse último vídeo eu comentei que tinha um gancho no final de Pokémon Black and White que levava pra outra região que o Ash ia. No final de Pokémon BW, esse gancho era a Alexa, e ela acompanhou o Ash até ele chegar na próxima região de Kalos. Inclusive é no final de Black and White que a gente vê o Ash com a nova roupa dele, que pra mim é o melhor design que ele já teve até hoje. E uma coisa interessante é que o nome do episódio final de Pokémon Black and White é Os Sonhos Continuam, e o nome do primeiro episódio de Pokémon XY é Kalos, onde sonhos e aventuras começam. O que dá pra perceber que os roteiristas já tiveram boa parte de XY planejada antes do final de Black and White, então eles sabiam o que eles estavam fazendo aqui. Apesar da sexta geração ser a minha favorita disparada, eu gosto muito dos jogos e dos Pokémons dessa geração, não é pelo favoritismo que essa temporada do anime é a melhor de todas. Logo no começo já dá pra perceber que XY tem uma vibe um pouco diferente das outras temporadas, ela começa com uma atmosfera um pouco diferente, e talvez essa vibe diferente seja porque tem muitas coisas em XY que causam a impressão que essa vai ser a última temporada do anime, inclusive pela abertura dessa temporada, que é uma remix da abertura original. Mas deixando esses detalhes de lado, pelo menos por enquanto, vamos focar no que realmente interessa aqui, a história do anime. Diferente das outras temporadas, aqui em XY vocês vão perceber que a construção da história é bem melhor. As outras temporadas sempre eram muito simples, com uma construção de roteiro bem simples, não fugia nada do padrão, mas aqui a construção de roteiro fica bem melhor. Existem alguns detalhes no começo de XY que são retomados lá no último episódio de Pokémon XYZ. O começo do Ash em Kalos é bem diferente. Ele começa chegando na cidade de Lumiose, que pra mim é a cidade mais bonita de toda a história de Pokémon, e ele vai pra lá direto porque lá tem um ginásio da região que seria o que ele ia enfrentar, apesar de não ser de fato o primeiro ginásio de Kalos. E lá quando ele entra no ginásio, ele descobre que não é o primeiro ginásio, que é o quinto ginásio da região na verdade, e ele é expulso dele à força porque ele não tem as outras 4 insígnias, e nesse momento ele é salvo por 2 pessoas que são as mesmas que acompanhariam ele nessa região, o Clemont e a Bonnie. Apesar de muita gente preferir o Brock do que o Clemont, eu gosto bastante da relação do Ash e do Clemont, e eu sinceramente prefiro muito mais o Clemont do que o Silent. E com certeza eu prefiro muito mais a Bonnie do que o insuportável do Max na terceira temporada. A relação do Ash e do Clemont aqui em XY eu acho que casou bem com todo o tema dessa temporada, e existem algumas coisas na amizade deles que foram bem marcantes pra essa temporada, como a luta do Pikachu contra o Bunnelby, que aconteceu no episódio que eles se conheceram, que é retomada lá no final de XYZ, e a promessa que eles fizeram logo no início. Logo no começo o Ash descobre que o Clemont é o líder do quinto ginásio da região, que é o mesmo que ele tinha sido expulso antes, e nesse momento o Ash faz uma promessa, que é uma coisa que ele faria bastante nessa temporada, pra falar a verdade, e o Ash promete pro Clemont que vai ganhar dele numa luta de ginásio, que é uma coisa que seria retomada lá pra frente. Uma coisa interessante que não tem normalmente em Pokémon, pelo menos nas outras temporadas não tinha muito, é a inclusão de flashbacks. Existem muitos animes que apelam muito pra flashback, colocam flashback toda hora e enche o saco, mas Pokémon XY sabe usar eles muito bem. Um dos primeiros flashbacks que é mostrado pra gente é quando o Ash era bem mais criança, incrivelmente ele envelheceu, e era quando ele tava num acampamento Pokémon da região de Kanto, e lá ele conheceu uma garota de 4 anos atrás que apareceria aqui de novo. A gente vê que a garota tinha se machucado e o Ash tinha pegado um lenço e tinha colocado na perna dela só pra curar o machucado, e essa é uma coisa que pode não ter tido tanto peso no passado, mas é uma coisa que teria bastante peso daqui pra frente. O anime mostra bem rápido como que eles se conheceram, e por coincidência ou não, 4 anos depois eles estariam juntos de novo. Logo depois da batalha do Ash e do Clemont, eles conhecem o professor da região, e o Ash já se mete na primeira briga dele nessa região. Depois de uma atitude bem pensada de subir na torre gigantesca de Lumiose, o Ash pula da torre para tentar salvar o Pikachu, e nesse momento essa mesma cena é transmitida por todas as televisões de Kalos, e a mesma garota do acampamento de 4 anos atrás vê essa cena e vê o garoto que há 4 anos atrás ajudou ela no acampamento, e por isso ela decide sair de casa para procurar ele. A real motivação para Serena ter saído de casa e encontrar o Ash era para devolver aquele lenço que ele tinha dado para ela 4 anos atrás no acampamento, mas a gente sabe que as coisas não pararam por aí, e que essa vontade que ela tinha de devolver esse lenço para ele se transformou em um sentimento que ela ia carregar por boa parte de XY. Outra coisa muito importante no começo foi o Frog. Foi o primeiro Pokémon que o Ash capturou na região e que seria o Pokémon que dividiria o tempo de tela com o Pikachu. O Frog é um dos 3 iniciais da região, então ele ficava disponível no laboratório do professor para novos treinadores pegarem ele, mas toda vez que ele conhecia um novo treinador, ele nunca ficava satisfeito. O Frog queria treinar e ficar mais forte, e ele não achava essa conexão que ele precisava em nenhum dos treinadores.
até que o Ash apareceu. O Froak achou no Ash esse sentimento de sintonia que ele precisava, e é justamente isso que lá na frente vai mover muita coisa de XYZ. Incrivelmente, essa é a menor temporada de todas. Se você pegar XY até o final de XYZ, a quantidade de episódios é bem menor do que qualquer outra temporada, mas ainda assim teve tempo de desenvolver muita coisa, e uma das principais dela era a mecânica da sexta geração, a Mega Evolução. Nos jogos, a Mega Evolução não é uma coisa que tem tanto mistério, por mais que eu goste muito da abordagem que eles fizeram em Pokémon XY nos jogos, por mais que tenha um mistério pequenininho em volta da Mega Evolução, não é tão legal quanto no anime. Diferente dos jogos, aqui tinha um mistério muito maior em volta da Mega Evolução, e pra quem nunca tinha visto antes, realmente era uma coisa que te prendia nos episódios. A ideia por trás da Mega Evolução era que se um treinador e um Pokémon conseguissem um bom laço de amizade, tivesse um bom laço de amizade, uma transformação temporária ia acontecer no Pokémon e ia deixar ele mais forte, mas ainda não sabiam direito o que era isso, então a gente teve um arco todo que explorou todo esse fenômeno da Mega Evolução, e isso foi com a Korrina e com o Lucario. A Korrina era filha do líder do terceiro ginásio, e uma coisa curiosa dela é que tanto nos jogos quanto no anime, o pai dela passou a herança pra ela de ter um Lucario e conseguir desenvolver esse fenômeno da Mega Evolução, e a partir daí que se concentra o primeiro arco de Pokémon XY, o desafio da Mega Evolução. Nos jogos, que é só você apertar um botão e você consegue ativar a Mega Evolução, é bem simples e não tem muita graça. Aqui no anime foi bem diferente, e a gente viu que se você não tem controle total da Mega Evolução, o Pokémon pode ficar completamente descontrolado, e o Lucario da Korrina, por exemplo, nas horas que ele ficava mais bravo por ter perdido o controle, não parecia que a gente estava assistindo Pokémon mais, ele ficava muito brutal e realmente não parecia mais que a gente estava assistindo Pokémon. E nesse arco a gente viu que a teoria do professor realmente estava certa, a teoria de que pra Mega Evolução funcionar, ela realmente precisa ter um laço forte entre um treinador e o Pokémon, era realmente isso, e quando a Korrina e o Lucario conseguiram dominar isso, o Ash fez outra promessa, bem parecida com a promessa que ele fez com Clemont. Ele prometeu pra Korrina que ia ganhar dela numa batalha de ginásio, e quando chegou a hora de cumprir essa promessa, o Ash lutou com a Korrina pela terceira insígnia, e aí a gente teve uma das melhores batalhas dessa região, que foi a do Pikachu contra o Lucario. Apesar de ser completamente absurdo um Pikachu ganhar de um Mega Lucario, é o Pikachu do Ash, então a gente não vai questionar. E esse foi o momento que a gente viu pela primeira vez uma promessa do Ash sendo cumprida nessa região, que é uma coisa que ia se repetir mais algumas vezes. Com o fim desse arco da Mega Evolução e com a terceira insígnia em mãos, o próximo destino do Ash era a cidade de Coumarine, e aqui pra mim é o ponto de virada pra XY. Por mais que até agora as coisas tenham fluído de um jeito bem diferente do que foi nas outras temporadas, falar que só por essas coisas que aconteceram XY é a melhor temporada de todas não era suficiente. Faltava ainda alguma coisa que fazia XY de fato ser a melhor temporada de todas, e a gente começou a ter isso a partir dessa cidade. Incrivelmente, a batalha de ginásio dessa região não foi a coisa mais importante que aconteceu aqui. Apesar do Ash e do Frogadier terem atingido um outro nível de sintonia nessa batalha, ainda assim essa luta pela quarta insígnia não foi a coisa mais importante aqui. Era uma tradição nessa cidade de Coumarine que toda vez, pelo menos uma vez no ano, tinha um feriado destinado ao festival da cidade. Era um festival que o propósito era dar presentes pros seus Pokémon e pra dar presente pras pessoas que você gostava, e nesse festival acontece uma das coisas mais legais de XY. Todo mundo ia dar presente pros seus Pokémon, mas o Ash era o único que não tinha a menor ideia do que dar. Depois de passar um dia inteiro rodando pela cidade com a Serena, eles não conseguiram encontrar nada, o Ash não teve nenhuma ideia pra nenhum presente, mas aí a Serena disse que qualquer coisa que lhe desse, os Pokémons dele iam gostar. Então o Ash chegou e pegou comida, eu também ficaria feliz se eu recebesse comida, e deu isso de presente pros Pokémon dele. Mas ele não deu um presente só pros Pokémon dele, ele deu um presente pra Serena também. Serena, fala, Ash. Toma, esse é pra você. Eu também queria te dar um presente, mas por quê? Eu nunca conseguiria encontrar um presente pra eles sem a sua ajuda. Então esse é o meu jeito de te dizer muito obrigado. Ele deu de presente pra Serena uma fita premiada que ele tinha ganhado por aí, inclusive essa fita que a Serena usou quando ela mudou todo o visual dela. Mas pra Serena mudar o visual dela, outra coisa tinha que ter acontecido. Nessa cidade o anime retomou uma coisa antiga que tinha lá em Pokémon Diamante e Pérola e que tinha em Hoenn também, que eram as performances Pokémon. São as apresentações que a Dawn e a Mei participavam, mas que em Black and White elas sumiram completamente, mas aqui elas estavam de volta. E dessa vez quem se meteu nesse negócio de performance foi a Serena. Apesar de desde o começo eu gostar muito da Serena, ela era um personagem muito sensal, ela não tinha muita coisa em volta dela, era mais só o sentimento que ela tinha pelo Ash, mas a partir daqui ela desenvolveu um sonho só dela mesmo, que era ser a rainha de Kalos da região, que resumindo é você ser a mais foda em fazer as performances de Pokémon. Ela participou da primeira performance dela, mas ela perdeu do pior jeito que ela poderia perder, e a partir desse momento a gente teve o ponto de virada pra série.
A partir do episódio que ela corta o cabelo e muda completamente a roupa dela, o desenvolvimento de XY começa a ser bem mais legal de acompanhar a partir daqui. Antes de chegar agora no quinto ginásio, o Ash e o Clemont se despediram para o Clemont treinar para a próxima batalha de ginásio, que seria contra o Ash, e no meio do caminho vale lembrar que o Ash capturou um Gumi, que era um Pokémon tipo dragão, que era muito fraco. Ele tem todo um background por trás dele, mas eu não vou me aprofundar muito nisso daqui. Mais legal é que ele pegou esse Gumi, fez ele superar todos os traumas dele, e foi justamente esse Pokémon que garantiu a vitória do Ash contra o Clemont. Agora que a outra promessa do Ash estava cumprida, a história começa a tomar um rumo um pouco diferente a partir daqui. Antes de chegar em XYZ, teve uma temporada de transição, se é que dá pra falar assim, que é a Kalos Quest. Essa foi uma temporada mais de transição mesmo, não aconteceu nada de muito marcante nessa temporada, mas ainda assim tiveram algumas coisas bem legais, como a luta do Talonflame do Ash contra o Moltres, e o Ash capturando o último Pokémon da equipe dele, o Noibat. Mas o mais importante aqui, com certeza, é o final de Kalos Quest. Essa temporada acabou com a luta do Ash pela 7ª insígnia dele. A líder do ginásio da cidade de Jonistar era bem estranha, ela tinha umas visões bem estranhas, mas apesar dela ser toda bem esquisita, ela teve uma visão que mostrava que o Ash e o Frogadier iam se unir cada vez mais, e seria justamente essa união que ia carregar os últimos 47 episódios do anime. A partir daqui a gente entra na última temporada de Pokémon. Essa foi a temporada mais curta que a gente já teve até hoje, foram 40 e poucos episódios de Pokémon, que eu não lembro de ter nenhum filler aqui, e se teve foram pouquíssimos, então foi uma temporada completamente rushada, mas que ainda deu pra fazer muita coisa nela. A primeira mudança bem grande nessa temporada foi que no Brasil os dubladores mudaram, então o dublador antigo do Ash saiu e agora a gente tava com Charles Emmanuel, que foi o mesmo que dublou Ben 10. Não era ruim, mas era estranho, porque a gente tava acompanhando um Ash desde o início com uma voz e agora trocou, mas isso é uma coisa que você acaba se acostumando depois. No primeiro episódio a gente entra no arco do Zygarde, que é como eu gosto de chamar, mas eu odeio que o Zygarde no Brasil ficou chamado como Geleca e eu odeio isso, eu não gosto. O Ash e os amigos dele acham o Zygarde perdido e eles decidem levar ele com ele, apesar de não ter a menor ideia de que Pokémon que era aquele, mas eles decidem levar com ele e a partir daí começa uma relação bem fofinha até do Geleca com a Bonnie. E logo no começo a gente conheceu a Aldeia Ninja, que era uma aldeia que só tinha ninja, e foi lá que o Frogadier do Ash evoluiu pra Greninja e a gente viu pela primeira vez o fenômeno do Ash Greninja. Ninguém de fato sabia o que era isso, era uma mega evolução, era só uma transformação, ninguém sabia ainda, mas seria com isso daí que o Greninja ia começar a dividir tempo de tela com o Pikachu. E assim como foi no arco da Corina do Lucario, tinha todo um mistério a partir daqui, e o Ash lutou muito pra conseguir dominar completamente essa transformação. E apesar dessa temporada ser muito corrida, ainda teve tempo pra desenvolver um novo rival, o Alan. Por mais que muita gente ache que o Alan foi bem rushado, ele não deveria ter nem entrado pra falar a verdade, eu acho que o Alan é sim um bom rival, eu gosto bastante dele, e ele foi introduzido como um rival meio misterioso, a gente não sabia de fato o que estava por trás dele, a gente sabia que tinha alguma coisa, mas não exatamente o que era, mas a gente sabia que ele tinha um objetivo a mais por trás dele. E uma coisa interessante é que ele não queria entrar na Liga Pokémon, ele não tinha nenhuma vontade de fazer isso, mas foi justamente o Ash que convenceu ele a entrar na Liga Pokémon e... lá pra frente o Alan ia ter todo o tempo de tela pro mini plot twist dele, e outra relação de rivalidade começava ali, que era do Greninja com o Charizard. Essa rivalidade durou até o final da liga, dava pra perceber que os roteiristas iam botar o Alan pra enfrentar o Ash lá na final, porque se não me engano nenhuma batalha do Greninja contra o Charizard o Greninja venceu, então seria um rival à altura pra final da liga. E eu gosto de pensar que XYZ foi dividido em 3 focos principais: o Greninja e todo o desenvolvimento que ele teve com o Ash nessa temporada, o plot twist envolvendo o Zygarde, o Alan e a Team Flare, e a parte que eu mais gosto daqui, que é a relação do Ash e da Serena. No começo desse vídeo eu comentei que XYZ tinha uma vibe meio diferente, que parecia que ia ser uma das últimas temporadas, e pra mim o principal motivo pra acreditar nisso é os roteiristas terem escrito todo um romance do Ash com a Serena propositalmente. Apesar dos momentos que a gente teve antes em XY, como aquele do festival que o Ash e a Serena saíram juntos pra comprar o presente, não parecia ser nada demais assim, já tiveram outros momentos parecidos com esse com outras garotas, mas mesmo assim toda a fandom do anime começou a perceber um romance entre os dois, e XYZ chegou justamente pra confirmar isso. Na época de lançamento de XYZ era impressionante que toda vez, em todo episódio que lançava, a hashtag Satosere subia lá no Twitter e ficava sempre nos Trending Topics. Antes disso podia parecer que era só mais um chip do fandom, mas dessa vez realmente estava acontecendo alguma coisa ali. Quando chegou na 8ª batalha de ginásio do Ash, a última dele nessa região, ele tomou uma surra pro líder de ginásio, apesar dele estar com o Greninja e já ter um pouco da transformação do Ash Greninja liberado, ele ainda não dominava essa transformação e ele tomou uma puta surra do líder de ginásio, e com essa derrota os dois ficaram completamente abalados, a luta não foi nada como eles planejavam, e quando parecia que tava tudo dando errado e que tava tudo pra baixo, foi a Serena que foi com uma luz no fim do túnel pro Ash que ajudou ele a se reerguer. Não está agindo como Ash que eu conheço. E foi justamente por conta desse apoio dela que a gente viu pela primeira vez a transformação perfeita de Ash Greninja.
Agora voltando pro oitavo ginásio e devolvendo a surra que ele tinha tomado antes, o próximo e último passo do Ash era a Liga Pokémon. E essa Liga Pokémon foi com certeza a mais polêmica que a gente teve até hoje. Em Black and White ele tomou uma surra e terminou em oitavo na liga, ensinou ele e perdeu pro Tobias pra alguns lendários, então não tinha muito o que fazer, mas aqui foi sacanagem. O Ash dessa vez tinha tudo pra ganhar, ele tava com a equipe mais forte que ele já tinha até hoje, ele tinha dominado completamente a transformação de Ash Greninja e pela primeira vez a gente viu ele chegar na final. Aqui, como já tava na cara pelas últimas batalhas, a final foi contra o Alan e eu não vou falar muito a partir daqui não. Quando saiu o episódio final e todo mundo viu que o Ash perdeu pra porra do Charizard, todo mundo ficou muito puto. O Ash tinha tudo pra ganhar essa liga, ele tinha conseguido tudo que ele queria nessa região e ele tava muito forte, mas não aconteceu. Eu não concordo que o Ash perdeu essa liga, pra mim ele tinha tudo pra ganhar, mas ao mesmo tempo a gente não teve nem tempo de respirar, porque logo quando a final acabou, o arco da Team Flare começou. Não tem muita coisa por trás da motivação do Lysandre, eu pra falar a verdade não lembro de porra nenhuma que ele usou de justificativa pra isso, mas esse arco final não foi legal por ele mesmo, mas por a gente ter visto o auge dos personagens aqui. A gente viu o Alan se redimindo do que ele tinha feito antes e ele e o Ash lutando contra o Lysandre, o robô do Clemont sendo destruído, que é uma das cenas que eu mais gravei na minha cabeça, a Bunny acalmando o Geleca com a musiquinha dela, e o momento mais shonenzão de todos, que não deixa de ser muito legal também, e que foi o que finalizou esse arco, que foi quando o Ash, os amigos dele e o Alan lutaram todos contra aquele Zygarde de pedra gigante, e com a abertura do anime tocando, aqui acabava o último arco de Pokémon. Nesse ponto a audiência de XYZ já não era tão grande, apesar do anime ter sido muito bem aceito aqui no Oriente, lá no Japão ele não foi tão bem, então tava na hora de terminar essa temporada. Os últimos episódios de XYZ pra mim são os melhores que Pokémon já teve até hoje. O Alan e a amiga dele se despedem do Ash de todo mundo, indo com o professor e pesquisando mais algumas coisas da Mega Evolução que tinham ficado em aberto, que gerou inclusive um especial da Mega Evolução depois. Ele se despede como um rival e principalmente como um bom amigo que o Ash fez nessa região, e tem a despedida mais emocionante pra mim de todas, que é a despedida do Ash e do Greninja. Talvez não fosse necessário realmente o Ash se despedir do Greninja, mas eu acho que foi bom pra colocar um ponto final na relação dos dois. O nível que eles tinham atingido estava muito alto e realmente merecia uma despedida digna, e melhor que isso não poderia ter sido. Episódio 47, até nós competirmos de novo. Chegando no último episódio de Pokémon XYZ, tava na hora da despedida de todo mundo. O Clemont e a Bonnie iam ficar em Kalos porque eles moram lá mesmo, o Ash ia voltar pra Kanto como ele sempre faz, e a Serena ia pra outra região pra treinar as performances dela. E foi justamente ela a primeira a se despedir. Com certeza ela foi a garota mais importante que já passou pela vida do Ash, tudo que eles viveram nessa região foi o bastante pro Ash chegar no auge dele, e se não fosse por ela, ele com certeza não teria chegado. E a Serena não poderia ir embora sem deixar nenhuma marca dela. Então... Ash, só tem mais uma coisa. Esse beijo final dos dois é o desejo da comunidade sendo cumprido e um ponto final, pelo menos por enquanto, da história do Ash e da Serena. Depois da despedida da Serena, agora é a vez do Ash voltar pra Kanto. Mas faltando algum tempinho pro voo dele, o Clemont retoma uma coisa lá do primeiro episódio de XY. Antes do Ash ir embora, o Clemont pede pra eles terem outra batalha pela última vez. A mesma batalha do Pikachu contra o Bunnelby que aconteceu lá no primeiro episódio. E depois dessa batalha, o Ash volta pra Kanto, lembrando de tudo que ele viveu em Kalos.
Esse aqui pra mim é o fim de uma jornada. É o momento que ele ficou mais maduro, com a equipe mais forte dele, com um par romântico talvez, e de um jeito que terminava de fato toda essa jornada dele. Ele voltando no avião pra Kanto é como se fosse um ponto final pra essa história. Apesar de ele ainda não ter conseguido atingir aquele sonho de ser um mestre Pokémon, mas nesse ponto já nem precisava mais. Tudo que ele passou ensinou, Hoenn, Johto, Kalos, todas as regiões, toda essa jornada de mais de 20 anos merece um final digno, e pra mim o final de XYZ era o ponto final dessa história. Até porque nas outras temporadas, toda vez que uma estava prestes a acabar e outra para começar, aparecia na tela a mensagem da próxima vez, um novo começo. Mas dessa vez em XY não existe um novo começo, e dessa vez cada um seguiu o seu próprio caminho. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, deu um trabalho gigantesco fazer esse vídeo, mas valeu a pena porque não só XY, como o anime de Pokémon vai ser meu anime favorito por muito tempo ainda. Todo o sentimento que você tem de acompanhar o Ash, desde pegar o Pikachu, até ele batalhar contra o Paul, até ele pegar o Greninja, tudo isso é uma jornada que é muito importante, principalmente para quem acompanha. É difícil descrever o sentimento que você tem depois de ver essa jornada de tanto tempo acabando, mas como todo mundo sabe, XYZ não foi de fato o final dessa história. Eu considero isso o final porque eu gosto de pensar assim, mas XYZ não foi o final, ainda tem mais 2 gerações que o Ash ainda ia conhecer. Então se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos falando de Pokémon, porque esse assunto não vai sair do meu canal tão cedo. Mas tudo que o Ash viveu até aqui, a Misty, o Brock, o Charizard, o Greninja, o Pikachu, tudo isso são histórias que a gente não vai esquecer, são memórias que a gente nunca vai esquecer, eu nunca vou esquecer, você nunca vai esquecer disso, porque é um anime que marcou a nossa vida com certeza. E talvez o sentimento mais puro de só pegar um episódio aleatório de Pokémon Black and White para assistir, por mais que tenha todos os problemas naquela temporada, só pegar aquele episódio pra assistir ou um filme de Pokémon pra assistir com seus amigos é o sentimento mais puro que você pode ter, e é realmente isso que importa no final das contas. Porque pra muita gente isso pode